Vamos ver então gestão financeira, unidade 2. Os objetivos de aprendizagem na noite de hoje são compreender os investimentos e seu impacto no orçamento de capital, diferenciar projetos independentes de mutuamente excludentes, conhecer métodos de avaliação de projetos de investimentos e avaliar riscos de investimento, e compreender a estrutura de capital e seus custos, e analisar mecanismo de alavancagem. No tópico 1, nós vamos ver os investimentos. No tópico 2, método de avaliação de projetos de investimentos. E no tópico 3, financiamentos e alavancagem de capital. Quem não quer botar seu negócio próprio? Quem não quer ter uma renda extra, um negócio paralelo? Daqui a pouco precisa fazer investimento. E aí você vai analisar se realmente compensa investir na minha ideia ou não. O meu dinheiro está paradinho lá no banco, está ganhando pouquinho juro, mas está lá no banco. A hora que eu precisar, eu tenho ele. Se eu aplicar no negócio, eu espero um retorno sobre esse capital. E esse retorno, ele tem que ser maior do que o banco está pagando para mim nesse momento, porque senão eu não vou mexer no meu dinheiro. Porque mal ou bem, ele está lá ganhando alguma coisa, rentabilizando alguma coisa. Mas se eu tiver negócio melhor para ele, por exemplo, se eu pegar um pedaço, um pouco do meu dinheiro e comprar, por exemplo, alguma mercadoria que eu possa colocar 50% em cima e vender no outro dia à vista. Não é um bom negócio? É um excelente negócio comprar mercadoria a 10 e vender a 15 com 50% em cima e à vista. Um excelente negócio. Se você tem 100 mil no banco, você compra 100 mil de mercadoria, bota 50% em cima e vende e está com 150 mil. Você ganhou bruto 50 mil reais. O banco quanto é que iria te pagar pela aplicação desse dinheiro de 100 mil reais? Provavelmente ele te pagaria no máximo assim, mas vamos ser otimistas, no máximo 1%. E 1% de 100 mil reais é R$ 1.000. Então você investiu dinheiro, 100 mil reais, comprou mercadoria, colocou o seu lucro, sua margem de lucro em cima, 50%, vendeu a mercadoria e ganhou 50 mil reais bruto. Compensou, né? Compensou. Se você tem o produto para comprar e o comprador o produto para comprar e ainda tem o comprador para comprar de você, é um excelente negócio. Então isso chama-se investimentos, projetos que as empresas fazem para aumentar a sua rentabilidade. Mas tem que ser calculado se compensa ou não compensa. Qual a taxa de retorno? Você vai abrir uma empresa hoje, vai botar 100 mil reais nela, qual é o custo do seu capital? O custo do capital é esses 100 mil reais que está dentro da empresa que você está deixando de recolher dividendos que o banco paga. Porque se tivesse parado no banco, o máximo que o banco ia pagar seria 1%, mas você teria R$ 1.000 por mês, líquido e certo, o dinheirinho paradinho. Mas se você tem a oportunidade de mexer nesse dinheiro, investir esse dinheiro num projeto que vai trazer mais retorno para o seu capital do que o que o banco está dando, aí compensa. Por isso que nós vamos ver hoje esse estudo da unidade 2. Então, tópico 1 é investimentos. O orçamento de capital é um processo que consiste em avaliar e selecionar investimentos em longo prazo,
que sejam coerentes com o objetivo da empresa de maximizar a riqueza de seus proprietários. Lógico, você quando abre uma empresa, você investe capital, tudo que você quer é que esse capital rentabilize mais do que o banco irá pagar. Para isso, você tem que ter um bom negócio. E um bom negócio é saber aonde investir esse dinheiro. Por isso que esses investimentos eles são de longo prazo. Se você, por exemplo, tem muito dinheiro e não sabe o que vai fazer com ele, daqui a pouco você tem uma ideia. Vamos colocar um shopping center. Um shopping center vai requerer investimentos. E você vai ter que calcular quanto que você vai ter que desembolsar para fazer um shopping center. Mas você sabe que se um shopping center depois de pronto, vai trazer muito retorno. Não agora por causa da pandemia, mas passou a pandemia e os shoppings estão sempre lotados. Quanto que precisa para investir num shopping center? Se você tem esse dado, você vai fazer um cálculo. Bom, vou gastar para fazer um shopping center, digamos, uns 30 milhões. Um shopping center com várias lojas. Mas quanto que essas lojas, depois de pronto, alugadas, vão trazer de retorno em termos de aluguel? Aí você vai calcular o que cada loja vai te dar de retorno sobre esse investimento. No primeiro mês, no segundo mês, no terceiro mês, vai fazer uma projeção por 5 anos, longo prazo, 10 anos. E aí você vai ver em quanto tempo esse investimento que você fez para fazer o shopping vai voltar. Isso nós vamos chamar de payback, o tempo do retorno do investimento. Nós vamos ver mais para frente. Mas com esse tempo, você sabendo o payback, você sabe que eu vou investir hoje, vou esperar o retorno durante 5 anos, por exemplo, e depois é tudo lucro. E ainda eu consigo ter o capital, porque voltou o meu capital e eu tenho shopping center na minha mão. Então o lucro é extraordinário para quem faz o investimento certo. Você já deve ter ouvido a expressão quem compra terra não erra. E é verdade. Se você investir em imóvel, você já viu algum imóvel desvalorizar através dos tempos? Eu ainda não vi. Tudo valoriza. Então quem compra a terra não erra. Por quê? Porque você vai comprar um imóvel. Comprou, por exemplo, um apartamento. Você investiu no apartamento. Aquele apartamento vai ter a rentabilidade dele automaticamente pela correção monetária e pela valorização do local. Mas se você ainda alugar ele, você está colocando o seu capital para trabalhar para você. Chama-se uma receita passiva que você passa a ter. Então, além da valorização do imóvel, você ainda tem uma receita mensal de aluguel, que é um excelente negócio. Seguindo adiante, se o investimento de capital tem a expectativa de gerar benefício após um ano, as saídas de caixa recebem a denominação de dispêndio de capital. Quando a expectativa de resultado é inferior a um ano, curto prazo, denomina-se dispêndio corrente. Então, se nosso desembolso, saída de dinheiro, vão ser acima de um ano, é dispêndio de capital, porque nós estamos investindo para depois receber. E se nós estamos investindo para receber logo, dentro de um ano, é dispêndio corrente. Nomenclatura apenas. Dentre os diferentes projetos que a empresa possui, há um grupo de projetos que são independentes entre si, ou seja, não dependem um do outro. Nos projetos independentes, os fluxos de caixa não estão relacionados.
não dependem um do outro. E a aceitação de um projeto não exclui os demais. Uma empresa pode ter 2 projetos. Por exemplo, uma organização pode estar fazendo um shopping center e também está fazendo um condomínio fechado, por exemplo. Para vender apartamento, shopping center tem o objetivo de gerar caixa através do aluguel. Os apartamentos que estão sendo realizados têm o objetivo de gerar caixa através da venda. São 2 projetos independentes. Vamos dar um outro exemplo aqui. A camisaria pode investir numa máquina de estampar as camisetas brancas ou numa máquina para empacotar. São 2 projetos diferentes. Os fluxos de caixa de um projeto não estão relacionados ao outro. Projetos mutuamente excludentes são os que apresentam a mesma função, portanto, competem entre si. Ao decidir por um dos projetos mutuamente excludentes, é eliminada a necessidade dos demais. Tu tem 2 projetos parecidos, tu vai optar por um. Por quê? Porque um é excludente. A necessidade de aumentar a produção de uma empresa pode ser atendida com projetos de aquisição de uma outra empresa, terceirização da produção, criação de mais um turno de trabalho ou ainda com a ampliação da fábrica. Para ampliar a fábrica, o que precisa? Investimento. De repente vai ter que comprar o terreno do lado e fazer obras para erguer a empresa, ou seja, a fábrica. Aí aumentando a sua linha de produção. Vai precisar também de máquinas para aumentar a linha de produção. Ou não quer investir, não quer imobilizar tanto dinheiro na fábrica, o que ela faz? A empresa terceiriza a produção. Terceirizando a produção, o que ela evita? O custo fixo. Então são tomadas de decisões que o empresário tem que tomar para que siga o melhor resultado para a empresa, o melhor resultado em termos de retorno de capital. Então todos os projetos são mutuamente excludentes. Fluxos relevantes são investimento inicial, representa a saída de caixa inicial para o investimento, além do investimento no ativo. Também deve incluir os custos de instalação. Então, quando você vai abrir uma loja, quando você vai abrir um negócio, sempre tem investimento, sempre tem o que gastar, ou seja, investir. Instalações, por exemplo. Você vai abrir uma loja, vai precisar de instalações, vai precisar recepcionar o seu cliente, vai precisar adequar as instalações ao teu público-alvo. Isso gera investimento. Se teu público-alvo é o jovem, você vai ter que adequar as instalações ao seu público jovem. Cada negócio vai exigir um investimento para poder, no mercado, ele se fixar e sobreviver. Esses investimentos, eles são basicamente, não vou dizer constantes, mas essenciais em certo ponto da organização. Às vezes a organização precisa se revitalizar, por exemplo, em sua tecnologia. Daqui a pouco se descobre que a empresa está perdendo competitividade no mercado. Por quê? Porque não está entregando um produto com um preço competitivo. O preço ele está muito caro. Por quê?
porque nossa produção é mais lenta do que a do concorrente. O concorrente tem uma máquina melhor, uma tecnologia melhor. Com aquela máquina ele faz 3 vezes a nossa produção no mesmo tempo que nós. Então nós estamos perdendo competitividade e nós somos obrigados a comprar a tecnologia para poder continuar competindo no mercado. E máquina não é muito barato. Você tem que fazer um projeto. Geralmente, o que as organizações fazem? Leasing. Compram a máquina para pagar em suaves prestação de leasing. Por que o leasing? Vocês devem estar me perguntando, por que não pega um financiamento? Porque o leasing ele entra como uma despesa de aluguel. E o financiamento da máquina não vai entrar como uma despesa de aluguel na contabilidade. Você adquire a máquina é sua. A única coisa que você vai poder fazer é depreciar a máquina, mas a máquina é sua. Agora, no leasing, quando você compra através do leasing, a máquina não é sua. Você tem a posse dele, mas não é sua. Só vai ser sua quando você terminar de pagar. Porque a máquina é do banco. E o banco aluga através daquela parcela que você paga a máquina para você. Essa parcela entra como despesa no DRE da empresa, ou seja, no demonstrativo de resultado da organização. E se é despesa, o que acontece? Diminui o resultado. Se a empresa tem muito resultado, pagando essa máquina, ela vai diminuir o resultado dela, pagando menos imposto de renda. Todo esse falatório é para dizer que as empresas, elas pensam antes de agir e fazem engenharia financeira para pagar menos imposto de renda. Qual é a maneira de pagar menos imposto de renda? Tu diminuir o lucro. Se a tua organização deu 1 milhão de lucro, tu vai pagar no mínimo 270 mil de imposto de renda. Mas se 1 milhão de lucro que a tua organização deu no ano, desse 1 milhão eu consegui reduzir mais, no mínimo 300 mil reais, vamos colocar assim, ficou 700. Você não vai pagar os 270 mil de imposto de renda, você vai pagar perto de 200 mil. Diminuiu o imposto de renda a pagar. E ao mesmo tempo a empresa está se pleiteando daquelas máquinas que comprou para o leasing. Da mesma maneira, muitos sócios de empresa alugam para a empresa o seu carro próprio. Pode alugar. A lei não impede do proprietário da organização, o proprietário da empresa, alugar o seu carro particular para a empresa. Se faz um contrato e todos os meses a empresa paga um aluguel para o proprietário. Perfeitamente legal. Esse aluguel reduz também o lucro apurado no DRE, no balanço patrimonial. Ou seja, no DRE esse lucro vai ser apurado e essa despesa vai diminuir. Se a empresa tem muito lucro, isso é muito bom. Você ter aonde descarregar um pouco desse lucro para não pagar o imposto de renda. Ou evitar de pagar uma parte do imposto de renda. Então, as entradas de caixas operacional são resultantes do investimento realizado, expressando recuperação do investimento inicial em cada um dos períodos. Fluxo de caixa terminal também é relevante por demonstrar o fluxo de caixa ao final do investimento ou projeto. Então, nessa fase, consideramos os valores recebidos pela venda do ativo antigo. Fluxo de caixa são as entradas de caixa que vão vir daquele investimento que você está fazendo ou projetando. Ninguém faz projeto para não receber o dinheiro de volta. Se você fizer qualquer coisa que você vai fazer de projeto, você quer retorno.
Senão você não vai fazer. Porque se não tiver retorno, por que eu vou fazer? Você quer lucro. O nosso sistema é sistema capitalista. E todo o sistema capitalista, ele quer lucro, ele quer multiplicar o seu patrimônio. Para multiplicar o seu patrimônio, você tem que fazer um projeto em que rentabiliza aquele capital que tem à disposição. E o fluxo de caixa vai te demonstrar um projeto de fluxo de caixa do teu... A projeção de fluxo de caixa do teu projeto demonstra as entradas que vão ter de dinheiro mês a mês. Então, supondo que ao final de 10 anos, uma máquina possa ser vendida por R$3.000. Este é o fluxo de caixa terminal. Lembre-se de que contabilmente a máquina já está depreciada. Não vale absolutamente mais nada. Mas economicamente ainda representa um valor residual. Ou seja, vamos entender isso aqui. Você compra uma máquina, mas não faz leasing. Comprou com financiamento, a máquina é tua. Pagou R$100.000 a máquina. Você vai poder depreciar essa máquina 10% ao ano. Então, no primeiro ano, você vai depreciar 10%. 10% de 100 mil é R$10.000. O que é a depreciação, pessoal? Vamos entender depreciação. Depreciação é uma despesa que não gera saída de dinheiro. Concordam comigo? Vamos entender isso melhor. O que é uma saída de dinheiro? Aliás, o que é uma despesa que não sai dinheiro? É a depreciação, porque você perdeu o valor ao longo do ano. Você está usando a máquina e essa máquina está perdendo valor. Se nós fôssemos pensar em carro, para ficar mais fácil para o entendimento, comprou um carro zero hoje na concessionária. Pagou 50 mil um carro zero. Daqui um ano, quanto é que esse carro está valendo no mercado? Houve depreciação dele. Por mais conservado que ele esteja, pode até não ter rodado nenhum quilômetro. Ele está depreciado no mínimo, vai depreciar 5%. Então esse carro já não vale mais 50 mil reais. Se depreciar 5%, ele vai valer 47.500 reais. Então ele perdeu um valor. Mas a depreciação para as empresas é importante porque quando você deprecia a máquina, você aponta essa depreciação no balanço patrimonial. Quando você compra a máquina por 100 mil reais, onde é que essa máquina vai ir no balanço patrimonial? Onde é que vai estar registrado esse valor de 100 mil reais? No ativo permanente, máquinas e equipamentos. Está lá, 100 mil reais. Passou um ano, depreciou 10%. Então vai lá no ativo, vai estar menos 10 mil reais. Então a tua máquina no primeiro ano já vale 90. Ao final dos 10 anos, quando a máquina estiver totalmente depreciada, no balanço patrimonial, zerou. Tu comprou por 100 mil, passou 10 anos, 10 mil a cada ano, zerou. Não tem mais o valor contábil da máquina no balanço patrimonial. O que sobra é o valor econômico do mercado. Se tu quiser vender a máquina no mercado, é 3 mil reais. E se tu vender essa máquina por 3 mil reais no mercado, ela vai entrar essa receita no caixa como 3 mil reais. Receita da máquina vendida. Ou seja, é um outro irrigamento de caixa que não é o operacional, a finalidade operacional da empresa. Mas tu tinha a máquina, tu não ia botar lá fora, tu vendeu. Nesses 3 mil reais tu dá a entrada. Sobre esses 3 mil reais você vai pagar o imposto de renda. Mas naqueles 10 mil reais que você está depreciando todos os anos da máquina, você está lançando aqueles 10 mil reais no DRE como despesa, depreciação. E despesa nós já aprendemos, diminui o resultado. No momento que diminui o resultado, você paga menos imposto de renda. Se locopleiteando,
desses 10 mil reais, que não saiu em dinheiro, mas você, contabilmente, você lançou na contabilidade a depreciação, porque assim a lei permite. E a lei permite você depreciar todo o imobilizado também, máquinas, veículos, mas tem os percentuais que a lei obriga você a utilizar. Então você não pode depreciar, por exemplo, o imóvel 20% ao ano, não. A lei diz que você vai depreciar 3% o imóvel ao ano se você comprar o imóvel. Você comprou um imóvel de 1 milhão, só vai poder depreciar 3% ao ano, até depreciar todo esse imóvel. Mas esse imóvel também tem que estar no nome da organização. Seguindo adiante, qualquer que seja o investimento, este apresenta uma depreciação, desvalorização, que os bens sofrem pelo seu uso, desgaste, idade, inovação tecnológica. Passou 10 anos, a máquina está totalmente depreciada. Se nós formos, por exemplo, comprar uma indústria, o que nós vamos pedir para ver a situação financeira e econômica da empresa? O balanço patrimonial dela. Aí nós pegamos o balanço patrimonial dela, vamos direto lá em máquinas e equipamentos, porque é indústria, nós queremos saber qual é o valor das máquinas e equipamentos. Chegamos lá no balanço patrimonial, máquinas e equipamentos. Olhamos, está tudo zerado. A empresa tem 2 milhões de máquinas e está 2 milhões depreciado. O que vocês interpretam? Nós vamos interpretar que o parque industrial dessa organização, ele está completamente ocioso, fora de moda, está todo ele depreciado. Você está comprando sucata. Podemos até pensar assim, nós estamos comprando sucata tecnológica. Até onde você vai ir com essa empresa? Você tem que fazer esse cálculo, você tem que olhar o balanço patrimonial e interpretar. Será que é bom comprar essa empresa com a tecnologia que ela tem atual, que está totalmente depreciada? As máquinas, elas estão desgastadas, já sofreram o uso total, está na hora de trocar as máquinas. É que nem o transporte que você tem na sua cidade. Vamos pegar o Uber. O Uber, você quer dirigir o Uber, seu carro particular, como Uber na sua cidade no dia de hoje. Mas o seu carro, ele é 2005. Não pode. O Uber não vai permitir você fazer trajeto com passageiro com um carro 2005. No mínimo, tem que ter 8 anos, se não me engano. Depende também da cidade. Mas, de preferência, for assim, 5 anos. Mas se for 8, quando chegar a 8, tem que trocar de carro. Já está todo depreciado. Aí quando tu quer trocar de carro, o cara vai te vender. Olha, eu tenho um carro que trabalha como Uber, eu vou te vender ele. Mas aí tu vai ver o ano do carro. Pô, mas o carro, ele é 2012. Ano que vem já não dá mais para usar ele. Tu vai comprar esse negócio? O parque industrial, quando você pega um balanço e ele tiver zerado máquinas e equipamentos, tu não pode fazer negócio, não pode comprar, a não ser que o produto seja uma marca muito maravilhosa, conhecido na região, que você possa comprar a organização e trocar todas as máquinas, porque tu vai gerar investimento, 2 investimentos. Um é comprar a organização, o outro é trocar o parque industrial. E esse parque industrial está ocioso. Estão perdendo venda, estão perdendo competitividade no mercado. Então, como administrador, vocês têm que olhar tudo que acontece em volta da organização. Claro que vocês estão da área comercial, o orçamento de capital e a gestão financeira, nós vamos dar um passeio por isso aqui. Porque não é o objetivo de vocês serem doutores em gestão financeira. Mas é sempre bom saber aonde estão esses conceitos e como você consegue interpretar um balanço patrimonial para poder
tomar decisões, porque o balanço ele te dá informações diretas. Você olha o caixa, vê quanto que tem no caixa, você olha o banco, vê quanto é que tem no banco, olha o passivo, vê quanto é que está devendo. Então são informações valiosas para tomadas de decisão. Investimentos, na unidade 1 ainda, dentre os principais motivos de investimentos, temos a expansão, a substituição e a renovação. Então, se faz investimento ou para crescer, expandir a organização, ou para substituir alguma coisa nela, ou para renovar. Renovar, por exemplo, a fachada, para quem tem um negócio de boca de rua, pequeno, a renovação pode ser investimento na fachada, para trazer mais atratividade para o cliente. A expansão pode ser comprar outros produtos. Fluxo de caixa podem ser convencionais e não convencionais, ou mistos. Então, traduzindo a expressão payback, temos pay, pagamento, back, voltar, ou seja, retorno. O que é então o payback? Então, dessa forma, fica fácil de iniciarmos a conceituação de payback, que é a quantidade de períodos necessários para recuperar o investimento realizado. Acontece muito em franquias eles informarem o payback. Quando você vai comprar uma franquia, a primeira coisa que você quer saber qual é o payback. O que quer dizer o payback? Se eu comprar a tua franquia hoje e te der na tua mão 30 mil reais que tu está me cobrando essa franquia, em quanto tempo esse dinheiro vai voltar para mim? É esse o payback. Você quer saber, invisto 30 mil hoje, quanto tempo se retorna para minha mão de novo esse dinheiro? Aí o payback daquela franquia vai ser 18 meses, o payback da outra franquia vai ser 36 meses. Então você sabe que você vai investir o teu dinheiro naquela franquia, dando tudo certo, mas assim, dando tudo certinho mesmo, administrando tudo certinho, tudo correndo mil maravilhas, em 36 meses o teu dinheiro retorna na tua mão. Agora, se você compra uma franquia e no meio do caminho há interferências externas de coisas que acontecem, por exemplo, pandemia. Quem comprou uma franquia antes da pandemia fez investimento em instalações no shopping, daqui a pouco veio a pandemia e o shopping fechou. Se você não tem uma reserva para aguentar esse período, a empresa realmente quebra. Por quê? Porque deu alguma coisa fora do nosso planejamento. O nosso planejamento era comprar a franquia, investir no shopping e trabalhar 3, 4 anos para o dinheiro voltar. Depois do terceiro ou quarto ano, tudo que entrar seria lucro. Isso já descontando os royalties da franquia, descontando todas as despesas que tem uma franquia. Aí vem a pandemia, tu não consegue trabalhar, te vê preso ao teu ambiente onde tu tem que trabalhar, que tu não pode abrir. Shopping não pode abrir, como é que tu vai fazer? Só tinha aquele dinheiro e só tinha aquele modelo de negócio. Ou tu te reinventa, ou tu torce para a pandemia acabar rapidamente, porque tu já investiu o dinheiro. E depois que está investido o dinheiro, mesmo que o banco ou a franquia te dê condições para você pagar, você ainda tem que rentabilizar, tem que atender cliente. Para isso precisa do shopping aberto. Uma coisa puxa a outra. Então, muitos negócios desapareceram no meio da pandemia e outros começaram a surgir. Outros surgiram. Eu conheço um negócio, restaurante que foi aberto no meio da pandemia. Isso aqui no Rio Grande do Sul, aonde eu moro, Porto Alegre. Conheço um restaurante que abriu no meio da pandemia e comida excelente.
e quando não podia receber os seus clientes no restaurante, é um restaurante pequeno, umas 30 mesas, vamos colocar assim, pequeno, ele entregava nas casas das pessoas. Ele tinha a entrega. Então ele não deixava de faturar e abriu no meio da pandemia. Logicamente, o antigo proprietário vendeu esse restaurante para ele, parcelou. Ele não chegou a investir todo o dinheiro dele no restaurante. Então ele tinha capital para suportar os primeiros meses ou o primeiro ano. Ele tinha capital. Então, se você tem capital para suportar o negócio, a operacionalidade do negócio, o negócio vai embora. Agora, se você não possui capital, você entra no negócio sem capital, passa o primeiro mês, você não tem como financiar mais a operação, teu negócio quebra, infelizmente, porque o teu negócio ele tem um custo e precisa ser irrigado, tem que ter fluxo de caixa para irrigar esse capital que você investiu, senão você não consegue financiar. Por isso que você tem que analisar muito bem a margem de lucro da mercadoria que você está se utilizando. Porque se você vende o que todo mundo vende, não adianta tu querer triplicar a margem de lucro, porque o mercado não está pagando. Por exemplo, feijão, 1 quilo de feijão é commodities. Então não adianta você, vou para a alimentação que todo mundo tem que comer. Esse é o pensamento da alimentação. Mas se você for vender o feijão a 20 reais, não adianta. Ninguém vai te comprar 1 quilo de feijão por 20 reais, que o mercado está cobrando em torno de 7, 8 reais. Não, mas eu estou pegando grão por grão e pulindo o meu feijão. Meu feijão é diferenciado. Então não adianta eu polir o feijão. Eu tenho que acompanhar o mercado. O mercado é regulador. Então, mesmo tendo um diferencial na produção, o mercado não vai pagar. Porque o que o mercado quer? Aquilo é feijão para botar na panela e comer. Então não vai pagar mais do que o preço de mercado. Então nós temos que estar atento ao mercado. Muito atento para poder também colocar mais de lucro. Por isso que muitas vezes a empresa investe em tecnologia para baratear a produção. Se tu não consegue aumentar a margem de lucro, você tenta baixar o custo da produção. Porque aí, baixando o custo da produção, você aumenta a margem de lucro, rentabilizando mais para a organização, deixando mais resultado. Realmente, o administrador tem muitas tarefas para equalizar o sucesso de uma organização. E o resultado do payback expressa a quantidade de períodos necessários para a empresa recuperar o investimento inicial a partir das entradas de caixa. O que vai determinar o retorno do nosso investimento são as entradas de caixa. Você vai avaliando a cada momento que você faz um negócio dentro da tua operação a entrada de caixa. Geralmente, essas entradas de caixa podem ser através de dinheiro, cartão de crédito, que você vai receber parcelado em 30 dias, cheque, tudo isso é transformado em dinheiro, duplicatas a receber, tudo isso aí para a empresa é retorno do negócio. Essas franquias existem, o Brasil tem muitas franquias, todas elas, quando vocês forem comprar, sempre tem a expectativa de lucro para você dar uma olhada. E vem acompanhada também do balanço, porque para você tomar uma decisão de ir lá no banco, pegar seu dinheiro que já é seu, custou para ganhar, e investir no negócio, você tem que ter certeza que esse negócio é bom, que vai gerar lucratividade. Logicamente, você vai ter que trabalhar nele, mas se você confia no seu trabalho e está disposto a arriscar naquele negócio, vai em frente. Agora, todo negócio tem risco. Todo negócio tem risco. Não existe negócio 100%. Todo negócio tem risco.
O trabalho do administrador é minimizar o risco. O trabalho do gestor financeiro é melhor dar utilidade para que esse dinheiro se multiplique. O payback simples não considera o custo de capital da empresa no decorrer dos períodos, apenas a quantidade de períodos necessário para recuperar o investimento realizado a partir dos seus fluxos de caixa. O que quer dizer isso? Quando as franquias te dão payback de 36 meses, por exemplo, eles estão considerando o payback simples, ou seja, daqui 36 meses você vai receber o seu dinheiro de volta se trabalhar direitinho, se tudo ocorrer bem. Ou seja, não estão considerando o custo de oportunidade desse dinheiro. Ou seja, se esse dinheiro estivesse parado no banco em 36 meses, quanto que ele iria me render? O payback simples não considera esse custo, considera direto o investimento que o franqueado faz na franquia. Por exemplo, se é 36 meses a franquia, investiu 36 mil, em 36 meses esses 36 mil vão voltar, ou seja, vai voltar R$1.000 por mês nesses 36 meses. Você investe 36 e volta R$1.000 por mês. Não é considerado o custo de oportunidade, ou seja, inflação mais taxas de juros que o banco poderia remunerar o teu dinheiro. Payback descontado difere do payback simples, pois considera o custo do dinheiro no decorrer dos períodos de aceitação do retorno do investimento. Ou seja, aqui nós já vamos considerar o custo de oportunidade. Eu vou investir 36 mil, mas quanto é que vai me voltar esses 36 mil? Em 36 meses. Não, vai ser um pouquinho mais, porque eu estou considerando o payback descontado. Eu tenho que considerar o custo de oportunidade. Então, em vez de ser 36 meses, vai ser 46 meses. Mas as franquias não mostram 46 meses. Por quê? Porque é anticomercial. É anticomercial. Você não quer esperar muito tempo para ter o retorno do teu dinheiro. Quanto mais rápido retornar o teu dinheiro, melhor. Se tu tiver uma franquia que tu invista hoje 100 mil e daqui 6 meses tu tem o teu 100 mil de volta, maravilha. O que é velocidade. Por isso que é usado o payback simples. Esse custo pode ser representado através da acumulação do valor presente em cada período do projeto. Tópico 2, métodos de avaliação de projetos de investimento. Como é que se avalia projeto? Nós podemos avaliar pelo VPL, ou seja, valor presente líquido. É uma técnica muito utilizada ao realizar o orçamento de capital para avaliar os projetos de investimento. O propósito é atualizar todas as entradas do fluxo de caixa futuro para um valor presente, considerando o custo do dinheiro ao longo do tempo. Então, o que é o VPL? Eu tenho um fluxo de caixa para um ano. Eu tenho dinheiro para receber por um ano. Um pouco em abril, um pouco em maio, um pouco em junho, um pouco em julho. Tem até dezembro. Eu pego todos esses valores e trago ele para a data presente, a data de hoje. Logicamente, eu vou ter que utilizar uma taxa de percentual para trazer todos esses valores para a data de hoje. Se eu tenho para receber hoje R$100 no dia de hoje, R$100 vale R$100. Mas se eu tiver R$100 para receber lá em dezembro, trazendo para o dia de hoje esses R$100, qual é o percentual que eu vou descontar? Porque até lá ele já vai estar desvalorizado. Vai passar até dezembro, vai passar, por exemplo, uns 6 meses. Eu vou pegar
uns 5% e vou desvalorizar. Então, aqueles R$100 de dezembro, hoje me representa R$95. Eu faço isso com todo o meu fluxo de caixa. E aí eu vejo o que eu realmente tenho no dia de hoje. E vou comparar o que eu tenho em mãos no dia de hoje com o meu capital que eu apliquei para ver se eu vou ter aquele retorno esperado. Se é mais do que a minha aplicação no banco ou menos, para mim poder correr o risco. Então, ao atualizar os valores das entradas futuras, é preciso conhecer em que período consta cada entrada e principalmente qual é a taxa de desconto a ser aplicada. Essa taxa de desconto também pode ser denominada taxa de retorno exigido, custo de oportunidade ou ainda custo do capital. É aquela taxa que eu disse, ou vocês deixam o dinheiro no banco, o banco está pagando 1% ao mês, ou pego o meu dinheiro e aplico no negócio para ganhar 10, 20%. O negócio tem que rentabilizar mais do que o banco, porque o banco eu já tenho a minha taxa que o banco oferece, é o custo de oportunidade. Se eu tirar o dinheiro de lá, eu preciso ganhar mais, porque senão eu não vou correr risco, não vale a pena correr risco. Então isso chama-se a taxa de oportunidade. O que é a TIR? Taxa interna de retorno. É uma técnica avançada para se calcular o orçamento de capital. É mais ampla do que a VPL e muito utilizada na avaliação de alternativas de investimentos. A TIR é definida como a taxa de desconto que iguala o valor presente das entradas de caixa ao investimento inicial de um projeto. Ou seja, é a taxa que zera o VPL das entradas de caixa. E temos ainda a TMA, taxa mínima de atratividades, que é uma taxa de juros mínima que o dono do capital espera investir no projeto, custo de capital. Ou ainda, para quem pega dinheiro emprestado, o máximo que está disposto a pagar pelo capital de terceiro. Então, se eu vou pegar dinheiro emprestado para aplicar dentro da minha organização, a primeira coisa que eu quero saber qual é a taxa de juros. Por que eu preciso saber isso? Porque eu preciso calcular se vai valer a pena tomar dinheiro emprestado, pagar o juro, aplicar dentro da minha operação, rentabilizar através da minha operação esse capital e verificar se vai deixar lucro. Porque se eu pegar dinheiro emprestado, pagar juros, comprar mercadoria e vender e não conseguir cobrir nem os juros e nem a parte que eu peguei emprestado, aí não vai valer a pena. Não vale a pena para a minha organização. Eu tenho que pegar dinheiro emprestado para alavancar o meu negócio. E alavancar o negócio é trabalhar com capital de terceiro, mas depois eu vou ter que pagar esse capital de terceiro, juntamente com o juro desse capital de terceiro. Então, qual é que é a taxa desse empréstimo? Se eu for buscar empréstimo no banco, ele vai me cobrar 3, 4%. Se eu pegar o empréstimo com particular, de repente eu consigo a 2%. É mais vantajoso para mim. Ao decidir por uma das alternativas de projeto, a partir da TIR, o projeto pode ser aceito ou rejeitado. Aceito quando a TIR for maior que o custo de capital. Qual é o meu custo de capital? Taxa de oportunidade. Qual é a taxa de oportunidade? É o que o banco me paga, por exemplo. Se a TIR, taxa interna de retorno, for maior do que o banco me pagar, eu posso tocar esse meu projeto para frente. Agora, se a TIR for menor que o custo de capital, ou seja, se eu pegar meu dinheiro, tirar do banco, investir num projeto e ele vai me dar menos do que o banco me paga,
Eu não posso aceitar esse projeto, eu tenho que rejeitar ele. Por quê? Porque a TIR é menor do que o meu custo de capital. Eu deixo o meu capital parado no banco, rendendo apenas 1% ao mês, mas eu sei que ele está lá. A hora que eu precisar, eu pego ele. Então, eu deixo parado, porque não compensa eu arriscar, sofrer riscos do empreendedorismo. Todo empreendedorismo tem risco, eu não preciso sofrer risco, porque eu já fiz o meu projeto e já vi que ele vai dar menos do que o banco me paga. Então não, é um projeto inviável para mim decidir a favor dele. Então, dentro das opções estratégicas da empresa para viabilizar o seu valor presente líquido ou alcançar a taxa interna de retorno, a decisão pode ser de eu abandonar o projeto, eu criar uma flexibilidade no projeto, crescimento ou oportunidade. No tópico 3, nós temos financiamentos e alavancagem. E o capital, que é o dinheiro de uma empresa, ele é formado pelo capital de quem? Nós vimos isso na contabilidade. Quem é que bota o capital dentro da organização? São os sócios e também terceiros. Quem são os terceiros que ajudam com o seu capital à organização? Os fornecedores. Tanto é que do lado direito do nosso balanço patrimonial nós temos lá passivo. E lá no passivo nós temos os fornecedores, que são as mercadorias que nós compramos que ainda não pagamos, mas estão à nossa disposição, já estamos vendendo ela e já está entrando dinheiro na empresa, mas esse capital é de terceiros. Então cada um deles apresenta uma taxa de retorno que compõe o custo de capital. No capital de terceiros, de fornecedores, se eu não pagar, por exemplo, uma fatura do fornecedor num dia, o que vai acontecer? Vai me gerar juros diário. Então esse juros diário, ele é o custo daquele capital que eu tomei que não consegui pagar naquele exato momento. Então muitas empresas têm uma despesa enorme de financeira. Uma despesa enorme financeira. Por quê? Porque paga muitos juros. Muitas empresas também não estão equalizadas com o seu fluxo de caixa. Ou seja, você recebe a maioria dos recebimentos em dinheiro, por exemplo, no dia 10, mas todas as contas que você tem que pagar é do dia 1º ao dia 5. Então, do dia 1º ao dia 5, você não tem disponibilidade no caixa. Só vai ter a partir do dia 10. Então, nesse hiato de tempo, que é de 5 dias, você deixa de pagar os seus compromissos do dia 1º até o dia 5 para começar a pagar eles a partir do dia 10. E aí é que entra a taxinha de juros. Então, ao decidir por saídas de longo prazo, investimentos, são encontradas opções de financiamento para realizado. Se você vai fazer um projeto acima de 12 meses, é longo prazo. Então, muitas vezes não compensa você usar o seu próprio capital da empresa para fazer esses investimentos de longo prazo. É muito melhor, por exemplo, pegar um financiamento e fatiar ele também no longo prazo para pagar. Por que isso? Porque aí você não fica sem capital de giro. Você não enxuga a liquidez da tua organização. Você utiliza capital de terceiros, pagando um pouquinho de juros, logicamente, mas está fazendo investimento de longo prazo. Está crescendo com a tua organização e está dando um pouquinho de juro para o banco, por exemplo, mas não está enxugando a tua liquidez. Então você consegue trabalhar no presente e ainda consegue fazer projetos para crescer no futuro, envolvendo capital de terceiros.
Ainda em tópico 3, financiamento e alavancagem de capital. Ao montar uma empresa, há a necessidade de dinheiro, ou seja, de capital, que pode ser o capital próprio dos sócios, né? Reúne-se um ou dois, três sócios, cada um bota um pouco de dinheiro e isso vai para o balanço patrimonial lá no passivo abaixo do PL. Patrimônio líquido vai estar lá a conta capital e ali vai estar o valor que os sócios colocaram na empresa. Temos ainda também capital de terceiros, são recursos emprestados, financiados com os não sócios, ou seja, o banco também pode emprestar dinheiro para a empresa, inclusive para capital de giro dela. O banco ele empresta. Então, para evitar a falência da empresa, a estruturação do capital próprio e de terceiros considera o risco econômico, que é a preocupação da empresa de não conseguir cobrir os seus custos operacionais, ou seja, trabalhou um mês, chegou ao final do mês, não conseguiu pagar a sua folha de pagamento, a empresa não gerou liquidez suficiente para cobrir essa operação dela. Então ela está no risco econômico, porque ela está trabalhando e não está cobrindo as despesas operacionais. E tem o risco financeiro, a preocupação de não conseguir cobrir suas obrigações financeiras, ou seja, trabalhou um mês a empresa, fez um mês de operação, terminou o mês, tem que pagar o financiamento das máquinas. Não conseguiu pagar o financiamento das máquinas. É um risco financeiro. Se ela não consegue cobrir o financiamento das máquinas, por exemplo, ela está inadimplente. E com a inadimplência, ela pode ir à falência. Ou seja, pode ser decretado. Logicamente, pelas leis atuais, a empresa antes de falir vai pedir uma recuperação extrajudicial ou vai pedir uma recuperação judicial, vai tentar se erguer. A falência não se dá mais diretamente pelo martelo do juiz por falta de pagamento. Há uma negociação com as partes interessadas para que a empresa não quebre. Porque quebrando uma empresa, o que acontece? É menos imposto que vai ser recolhido para o país, os bancos, embora tenha a preferência de receber na frente, mas vão ser pagos antes dos bancos, os trabalhadores ainda. Então, enfim, vai dar um conflito muito grande. Então é melhor não quebrar a empresa. Tem o custo agência. O que é o custo agência? Também interpretado como taxa imposta pelos investidores da empresa, os donos do capital. Eu botei 100 mil reais de capital dentro da empresa, eu quero no mínimo um retorno de 15% ao ano. Ou seja, final do ano, eu sou investidor da empresa, eu quero meus 15 mil. É 15% ao ano. Esse é o custo de agência. O capital está lá, a empresa está trabalhando com 100 mil reais dele o ano inteiro. Se ele deixasse os 100 mil reais no banco parado, se o banco pagasse 1% ao mês, ele teria 10 mil reais de lucro no final do ano, sem risco nenhum. Mas ele emprestou o dinheiro, ele investiu o dinheiro na empresa, mas ele quer 15%. Ele quer 50% mais do que o custo de oportunidade. E a empresa tem que ser suficientemente capaz para atender a esse custo. Informações assimétricas, a preocupação com o desencontro das informações, onde algo positivo pode de fato ser julgado como bom ou como ruim, ou vice-versa. Nas fontes de capital de longo prazo, temos os projetos de investimento em ativo permanente. Um exemplo disso são as máquinas, compra de máquina. Então, esse investimento é financiado junto com as instituições financeiras, bancos, conhecido também por financiamento.
Então, quando você compra a máquina, quem financia são os bancos. A taxa estabelecida pelo banco varia. Varia de instituição para instituição, do montante captado, da quantidade de períodos para a devolução desse capital e principalmente da análise que o banco realiza sobre a nossa empresa, o seu tempo de mercado, ativo, liquidez, grau de endividamento. Então, o que o banco vai fazer? Vai pegar e solicitar o balanço patrimonial da empresa. E a partir do balanço patrimonial, ele vai analisar todos esses índices, inclusive o grau de endividamento. Se a empresa está muito endividada, o banco não vai emprestar dinheiro para quem está na beira da falência. O banco não é salvador de ninguém. Então, se está muito endividado, o banco já vai bater pé e não vai emprestar. Mas se o teu negócio está bom, tem um fluxo de caixa ótimo, você precisa de dinheiro para alavancar mais, o banco vai junto contigo. Ele quer ser teu parceiro. Ele quer ganhar também junto contigo, dentro do negócio dele. Ele vai te emprestar, por exemplo, R$1 milhão e vai te cobrar 4% de juro ao mês. Então, R$40 mil é dele, de lucro. Ele te empresta R$1 milhão. Tu vai pegar esse R$1 milhão, vai trabalhar, vai comprar estoque, vai melhorar a fachada, vai pegar um pouco para botar no capital de giro, para não faltar, não atrasar salário de empregado. Mas, final de cada mês, tu tem que pagar 4% de juro. Não quer mais pagar os 4% de juros? Devolve o R$1 milhão para ele. E aí não te cobra mais. Já o custo do capital próprio é estabelecido pelo dono do capital, sócio da empresa. É uma taxa esperada pelo sócio pela aplicação do seu dinheiro na empresa. Ou seja, é a ganância do proprietário. Ele bota dinheiro na empresa, mas quanto é que ele quer ganhar? É a ganância dele. Ele quer ganhar 20, quer ganhar 30 e ele decide. O dinheiro é dele, ele vai tirar do banco, vai botar dentro da empresa, mas ele quer um retorno. Quanto que é esse retorno? Ele decide. Alguns denominam de taxa de oportunidade ou taxa mínima de atratividade. Custo do capital próprio investido na empresa deverá ser, no mínimo, igual à taxa livre de risco da economia. No Brasil, essa taxa livre de risco é a Selic, Sistema Especial de Liquidação de Custódia, que reflete o custo do dinheiro para empréstimos bancários, baseado na remuneração dos títulos públicos. Hoje a taxa Selic, maio de 21, é 2,75% ao ano. Ela estava em 2,5%, subiu 0,25%. Então, basicamente, os juros que os bancos cobram deveriam ser muito menor, porque se tu comprar títulos do governo, que são livres de risco, ele vai te pagar 2,75% ao ano pelo teu capital. Se o custo do capital próprio, taxa esperada, for menor que a taxa Selic, não vale a pena investir na empresa, e sim aplicar no mercado financeiro. Seu retorno será maior. Custo do capital de uma organização representa a taxa de juro necessária para satisfazer esta estrutura de capital, próprio e de terceiro. Próprio dos donos da empresa. De terceiro pode ser do fornecedor. Por isso que do lado direito do balanço patrimonial nós temos passivo, que representa as obrigações. Do lado de ativo nós temos os bens e direitos. Agora vamos dar um exemplo de um financiamento de alavancagem de capital. Vamos ver esse exercício aqui junto. Vamos calcular o custo médio ponderado de capital, considerando a seguinte situação. Para você investir na camisaria,
necessita de 10 mil reais, dos quais de capital próprio se dispõe de 4 mil, capital dos donos, que estão aplicados na poupança, um rendimento de 9% ao ano. Capital de terceiros, o banco emprestará 4 mil reais a uma taxa de 20% ao ano. E um amigo irá emprestar os 2 mil restantes, que para ele rendem 14% ao ano numa aplicação. Ele vai tirar da aplicação e vai emprestar. Então nós temos aqui, ao final de um ano, você deverá devolver os valores tomados acrescidos de juros devidos. Então vai ser emprestado e depois de um ano, esses valores têm que voltar para os seus proprietários com os juros. Então, você deverá resgatar os 4 mil reais, acrescido de 9% de juros do sócio. Vai render de juros, no ano, 360 reais. O banco deverá pagar os 4 mil reais, acrescido de 20% de juros. 20% em cima de 4 mil, vai dar 800 reais de juros no ano. E o amigo que emprestou 2 mil reais a 14%, 14% em cima de 2 mil vai dar 280 reais de juros no ano. Então, isso aqui tudo são despesas financeiras que a camisaria assumiu para ter os 10 mil reais à disposição para girar com ele durante um ano. Então, resumidamente, ao final do ano, a camisaria deverá, no mínimo, conseguir devolver os 10 mil reais que você investiu, mais a soma dos juros, que somando 360 com 800 com 280, vai dar 1.440. Então tem que devolver os 10 mil mais 1.440, que é o juro. Dessa forma, a taxa mínima requerida para pagar fornecedores do capital é 14,40%. Nós vamos pegar o juro, que é os 1.440, e dividir pelo capital. Chegamos na taxa de juro que vai ser o custo. Ou seja, voltando aqui atrás, é o custo médio ponderado de capital. Então, cada uma das fontes de capital, você, o banco e o seu amigo, tem participações distintas na estruturação do capital da camisaria, que é igual à média ponderada das taxas de juros de cada fonte. Ou seja, eu tenho aqui os 4 mil a 9%, depois do banco eu tenho os 4 mil a 20%, tenho do amigo os 2 mil a 0,14%. Eu 14,40%. É o que custou o meu capital durante um ano. E ao demonstrar essa composição no balanço patrimonial, teríamos o seguinte. Nós teríamos aqui no balanço, no ativo. Primeiro vamos lá no passivo. O empréstimo do amigo, 2 mil reais. O empréstimo bancário, 4 mil reais. E o capital, que está lá no patrimônio líquido, 4 mil reais. Isso aqui é do sócio. Totalizou 10 mil reais. Então, o passivo circulante, aqui é a origem, né? Origem de recurso. Débito e crédito. Origem de recurso. Se é a origem de recurso, onde é que vai estar a aplicação? No ativo. O ativo é a aplicação de recursos. Nós vamos aplicar onde? No caixa. E o caixa, nós vamos botar os 10 mil reais. E no ativo, fechamos com 10 mil reais no ativo, 10 mil reais no passivo. A demonstração do balanço patrimonial ficaria dessa maneira. Então, o gestor financeiro precisa lidar com a alavancagem da empresa, que pode ser uma alavancagem operacional,
quando o percentual de aumento das operações é superior ao aumento dos seus custos. Exemplo, a elevação da produção é percentualmente superior ao custo de produção. Ou ainda, quando a elevação das vendas é percentualmente superior aos custos. Então, é a alavancagem operacional. Eu consigo vender mais, ganhar mais e consigo cobrir o capital de terceiro, os empréstimos, eu consigo pagar todo mundo. Porque eu estou fazendo uma alavancagem operacional e ela é superior aos meus custos. Já na financeira, quando a empresa consegue usar os encargos financeiros fixos para aumentar o seu lucro. Pego o empréstimo do banco para, por exemplo, comprar mercadorias. Vendo a mercadoria, depois volto lá e pago o banco. E tem ainda a alavancagem combinada, que é a operacional e a financeira junta, que é o efeito da variação percentual da receita operacional no lucro líquido. E onde é que está o ponto de equilíbrio dessa empresa, então? Ponto de equilíbrio é o momento em que as receitas, que são as entradas de dinheiro, pagam todas as despesas, que são as saídas, e o resultado final é o zero. Ou seja, trabalhei um ano, vendi 100 mil reais, paguei todas as despesas no valor de 100 mil reais, 100 mil menos 100 mil é zero. Então, meu lucro líquido é zero. Se o lucro for zero, eu não pago absolutamente nada de imposto de renda. O ponto de equilíbrio operacional é obtido no momento em que as vendas cobrem as despesas operacionais. Então, temos o lucro antes de despesas financeiras e imposto de renda. Ou seja, igual a zero. Por quê? Porque as despesas financeiras, pessoal, elas não são operacionais. Não são operacionais. Você atrasou um título e pagou juro porque você não teve competência de ter o dinheiro no momento. Então, aquelas despesas você arca com ela, mas não é operacional. Aquelas despesas. Por isso que é antes das despesas financeiras. Nós temos que achar o ponto de equilíbrio tirando as despesas financeiras. Porque não deveria ter essas despesas financeiras na empresa. E antes também do imposto de renda. O GAU, grau de alavancagem operacional, demonstra quantos pontos percentuais haverá de variação no lucro antes dos juros. E o imposto de renda, que é lucro antes dos juros e imposto de renda, a cada variação de um ponto percentual na variação da receita operacional. Então, o GAU vai calcular essa variação. E o GAF, que é o grau de alavancagem financeira, demonstra quantos pontos percentuais haverá de variação no resultado a cada variação de um ponto percentual no lucro antes dos juros e imposto